1 Reis, capítulo 17. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, e de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: Sai daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi, e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então, o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom. Fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então, Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou uma viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: E traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: Juro pelo meu Deus vivo, ó Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho, pois vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o a mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor Deus de Israel diz isso: Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido, por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Há algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então, ela disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então, pegou o menino nos braços da mãe e levou-o para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: Ó Senhor Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para essa viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela? Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: Ó Senhor meu Deus, faze com que essa criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo, para sua mãe, e disse: Veja, seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. 1 Reis, capítulo 18. Algum tempo depois, no 3º ano de seca, o Senhor Deus disse a Elias: Vá, apresente-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos
era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus. E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 na caverna e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar e saíram cada um ao seu lado. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou: é o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, eu sou Elias, respondeu o profeta. Vai dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas Obadias disse: o que foi que eu fiz para o senhor querer me pôr em perigo e ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo meu Deus vivo, Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o Senhor quer que eu vá dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu saia daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Então, lembre que desde menino eu tenho sido um fiel adorador a Deus, o Senhor. Por acaso não lhe contaram que, quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para beber? Como é, então, que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então, Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí? Você, o maior criador de problemas de Israel? Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então, Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Então Elias disse: se todos os profetas de Deus, o Senhor, de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um dele, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha. Mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar aos seus deuses e eu orarei ao Senhor, o Deus que responder mandando fogo. Esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem a seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam
e oraram a Baal, desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles e dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos, que tinha os nomes dos filhos de Jacó. O homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias construiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e está fazendo este povo de volta para ti, trazendo. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Zicom e ali os matou. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vai e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho de uma mão de um homem. Então Elias mandou: vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu, as nuvens escuras, o vento começou a soprar e a chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Primeiro Reis, capítulo 19. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a essa hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo
e para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega. Ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta e come. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança comigo, derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles não estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança comigo. Derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, para o deserto que fica perto de Damasco. Chega lá, entra numa cidade e unja Azael como rei da Síria, unja Zeu, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, e de Abel Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não foram mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel. Isso é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com um único par. Elias passou perto de Eliseu e jogou sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: tá bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez o fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Meu nome é Lorena Aragão e este foi mais um momento da leitura bíblica com o Senhor.
Vamos orar? Pai, nosso Abba, nosso Paizinho, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, após a leitura da Tua palavra, felizes, Senhor, por essa palavra que nos confronta e ao mesmo tempo nos ensina, ao mesmo tempo, Senhor, nos abraça, nos acolhe, nos direciona, nos levanta. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que a Sua palavra, Senhor, ela possa ser o nosso maior desejo diário de consumo e que nós possamos, Senhor, guardá-la em nossos corações, guardá-la, Senhor, como uma semente, Senhor, uma semente fértil que possa florescer e dar bons frutos, Pai. Que assim seja, Pai, a Tua palavra nas nossas vidas e que o nosso coração ele seja sempre inclinado para obedecer os ensinamentos, Pai, da Tua palavra. Como é bom, Senhor, sentir a Tua presença. Como é bom, Senhor, ver o Senhor se revelando quem o Senhor é através da Sua palavra. Como é bom, Jesus, Te conhecer melhor. Muito obrigada, Jesus, por se revelar, Senhor, através da Sua palavra para nós. E declaramos em nome de Jesus que assim como o Senhor nos direciona e nos ensina acerca de uma vida diante de Ti, através dessa palavra reveladora, nós queremos, Senhor, nós queremos colocar em prática todos os Seus ensinamentos. Em nome de Jesus, essa oração que fazemos a Ti. Amém.